Vamos aprender a fazer pão caseiro, super fácil na batedeira. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês uma receita de pão caseiro, uma receita da minha mãe, eu espero que vocês gostem. Agora vamos para o modo de fazer. Na batedeira, vamos adicionar os 2 ovos e deixar bater para que toda a clara e a gema se misture bem. Agora, numa jarra ou num pote, vamos adicionar o fermento, a água e o óleo. Misturar bem e após isso, vamos adicionar essa mistura junto com os ovos que já foram batidos. Agora, vamos adicionar o açúcar e bater novamente. Em seguida, vamos começar a adicionar o trigo, mas lembrando que não podemos adicionar tudo de uma vez. Temos que colocar sempre aos pouquinhos para a gente evitar que a nossa massa fique muito pesada. Agora que já fizemos toda aquela mistura e batemos bem, vamos trocar o batedor, porque como adicionamos bastante já do trigo, a massa começou a ficar pesada. Estamos utilizando uma batedeira planetária, por isso temos essa opção de trocar o batedor, mas você também consegue fazer numa batedeira comum. Agora que já trocamos o batedor, vamos adicionar mais um pouco do trigo e vamos bater novamente até que todo esse trigo se incorpore à massa novamente. E olha essa massa de pão que linda que tá ficando, mas ainda não terminamos. Como eu disse para vocês lá no início da receita, não podemos adicionar o trigo tudo de uma vez. Então, reparem no vídeo que vamos adicionando aos poucos, mexendo, coloca para bater novamente, até atingir o ponto da massa que nós precisamos. Eu vou mostrar para vocês no vídeo, mais para frente, como que é o ponto dessa massa. Lembrando também que não dá para finalizar totalmente ali na batedeira, a gente ainda vai precisar sovar e adicionar mais um pouco de trigo. Então, precisa ter um pouquinho de cuidado para não adicionar o trigo demais e acabar ficando com a massa pesada. E também não podemos esquecer que essa massa ainda vai ser sovada, então precisa de uma quantidade ainda de trigo. Então, repare no vídeo, vamos adicionando aos poucos, batendo, e aí mais pra frente eu vou mostrar pra vocês como que fica o ponto da massa antes de tirarmos da batedeira. Já convido vocês para se inscrever aqui no canal e já deixa aí seus comentários o que você tá achando dessa receita. Eu tô amando, é uma receita da minha mãe, espero que vocês gostem também. Agora no recipiente vamos colocar um pouquinho de trigo para poder trazer a massa para esse recipiente. Como vocês podem ver aí no vídeo, olha a textura dessa massa. Ela ainda não está no ponto, vai receber mais um pouco de trigo, mas já tá uma massa bem mais pesada do que no início.
a pia já higienizada, vamos sovar essa massa. Lembrando que a gente não vai ter a necessidade de sovar tanto porque usamos uma batedeira. Então, isso já nos adiantou bastante no processo. Perceba também que a massa já tem um aspecto mais mole, mais maleável, não tá uma massa tão dura. Isso é decorrente também tanto da batedeira quanto da quantidade de trigo que nós vamos adicionando aos poucos. Agora vamos finalizar essa parte, vamos colocar essa massa para descansar. Agora, o próximo passo é colocar essa massa que já sovamos dentro do recipiente e cobrir com uma toalha ou até mesmo um plástico filme, como eu vou mostrar aí no vídeo para vocês. E aí, é só esperar essa massa descansar em média de 1 hora. Esse recipiente com resto de trigo é o que sobrou da minha receita. E esses outros ingredientes que eu já deixei separado é para podermos rechear o pão. Vamos fazer de presunto e queijo e calabresa. Olha que coisa mais linda essa massa, o tanto que ela cresceu. Vou fazer uma observação aqui para vocês. Repare que a gente recorta, né? Tira as beiradinhas do pão. Isso é mais para poder ficar com um formato mais bonito, né? Para não ficar uma massa muito torta. Mas a gente não descarta essa massa, ela vai junto com o restante que está na bacia e assim por diante. Então, nunca sobra esse pedaço. E aí, vocês podem reparar que a gente colocou na massa os tomates picados. Eu acho melhor na hora de comer, mas também pode ser colocado em fatias, aí fica a seu critério. Outra coisa também importante é a forma como a gente fecha esses pães. Repare que a gente faz como se fosse uma trança, mas ela não se entrelaça uma na outra e também fica com vários espaços abertos. Isso faz com que o pão asse muito bem e não fica com aquele aspecto de pão pesado. Inclusive, é um dos pães que é muito disputado aqui em casa, é o primeiro que acaba. Então, fica aí uma dica para vocês. Eu acho que vale muito a pena tentar e realmente ele fica delicioso. Existem várias formas de fazer essa receita de pão caseiro, mas óbvio que cada um tem o seu jeitinho, né? E minha mãe sempre foi testando essa receita e viu que realmente dava certo para ela. E aí eu quis trazer esse vídeo aqui no canal para vocês, porque além de eu querer aprender muito a fazer esse pão, que eu também nunca consegui fazer, eu acredito que pode ajudar muita gente aí que também tem essa dificuldade. Ah, e lembrando que você pode criar vários tipos de recheio. Aqui em casa, geralmente, a gente faz de presunto e queijo, com tomate, orégano, calabresa com mussarela, mas você pode fazer de várias formas. Por exemplo, de calabresa você pode pôr o cheddar, pode pôr requeijão. Enfim, existem várias opções de recheios para você colocar no seu pão caseiro. Outra dica muito importante é na hora de a gente fechar esse pão.
Observe que eu deixei aqui no vídeo explicando direitinho a forma com que ele não abre na hora de assar. Agora, antes desses pães ir pro forno, a gente vai passar por cima deles, com o auxílio de um pincel, gemas e leite. Não pode, junto dessa mistura, colocar a clara do ovo. Então, precisa fazer, separar ela antes de fazer essa misturinha. Aí, a gente vem com uma camada generosa e passa por cima desses pães. Além de trazer aquele brilho pro pão, vai deixar essa parte de cima do pão mais macia. O leite, ele contribui para isso. Além de, né, deixar aquele brilho bonito no pão, ele vai trazer uma maciez, porque geralmente, como a gente deixa um pouquinho mais de tempo para ficar com aquela massa mais douradinha em cima, dependendo da espessura, né, que tá aquela massa, ela pode ficar um pouquinho mais ressecada, pode ficar um pouquinho mais dura. E aí, você fazendo essa parte com a gema e o leite, vai deixar a massa um pouco mais macia. Então, vale muito a pena essa dica. Já marca aí no seu caderninho para você já adicionar na sua próxima receita de pão caseiro.